Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos louvar a Deus então com muita alegria, com todo o nosso coração. E não existe amor maior do que você entregar sua vida pelos seus amigos. Jesus disse isso. E ele falou que já não chamava seus discípulos de servos, mas de amigos. Porque tudo o que Deus tinha lhe dado, Ele tinha entregado aos seus amigos. E nós também temos essa oportunidade de nos considerarmos amigos de Jesus, se nós fizermos a sua vontade. Não existe coisa melhor do que ser amigo do nosso Senhor. Então tenha isso na sua mente. Somos amigos do Senhor. E tudo que Ele tem feito, tudo que Deus tem colocado na sua palavra, Ele vai cumprir, para a honra e glória do Senhor. Cantarei da bondade
cantarei da bondade de Deus. Lembrando que você que tem seu dízimo e tem sua oferta e quer dedicar neste momento ao Senhor, você está livre para fazer esse momento de adoração ao Senhor, através do dízimo, através da sua oferta, que é nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós retribuímos em louvor e gratidão ao nosso Deus. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele faz. Ele já não nos chama servos e servas, mas nos chama filhos, porque tudo o que Deus tem colocado para as nossas vidas está na Tua Palavra. E Ele é fiel à Sua Palavra. Por mais que muitas vezes nós não sejamos tão leais ao nosso Deus, Ele é fiel à Sua Palavra e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus. Louva, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
ti, Jesus. Só Ele é digno. Somente a ti, Jesus. Ele é digno de honra, de majestade e de glória. Quão grande é o nosso Deus, que apesar de nós sermos pessoas difíceis, de sermos falhos, de sermos pecadores, o seu amor nos cobre, e as suas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos. Por isso Ele é grande, Ele é digno de louvor, de majestade, de honra e de glória. O tempo passa, tudo passa, né? Mas a palavra de Deus, ela não passa. Antes, o Senhor Deus vai cumprir a vontade dEle, sendo nas nossas vidas, se cumprindo em nós. E nós devemos, o que podemos fazer para retribuir esse tão grande amor que o Senhor tem tido pelas nossas vidas? Nós podemos louvar o nome dEle com os nossos corações, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, em gratidão ao nosso Deus, pelo Deus grande que Ele é. Passarão gerações, o tempo passará, mas a bondade de Deus permanece para sempre. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele tem um nome que é sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Cante ao Senhor. Eu cantarei
todo nome é o dele. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Vamos cantar ao Senhor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se declara o Senhor mais uma vez, dizendo quão grande é o seu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor Deus, que possamos, ó Deus, deixar transparecer em nossas vidas, ó Pai, o quão grande Tu és, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus. Que possamos, ó Deus, demonstrar, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, ó Deus, em nosso falar, ó Pai, a grandiosidade do Senhor, ó Deus. Que possa, ó Deus, transparecer o Teu rosto sobre as nossas vidas, ó Deus, e que isso venha, ó Deus, mostrar às pessoas que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que são dedicadas neste lugar, ó Deus, pelas nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai. Agradecemos que podemos prestar louvor e gratidão ao Senhor, ó Deus, pelo Deus que Tu és, ó Pai. O Senhor Jesus pagou um alto preço, ó Deus, pelas nossas vidas, para que hoje pudéssemos estar aqui, ó Deus, em gratidão por tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus, por o Senhor suprir nossas necessidades emocionais, nossas necessidades físicas, nossas necessidades espirituais, nossas necessidades materiais, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, somos gratos, ó Deus, por tudo, ó Pai. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus, lá em Isaías 37. Isaías 37. Lu, pega água para mim, Lu. Isaías 37 diz assim: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui o mordomo e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido.
faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, à vista das palavras que ouviste, com os quais o servo do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Síria pelejando contra Libina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-os totalmente. Escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telazar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpate e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alcançaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu ao cume dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu o cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto? E já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir para que tu fosses o que destruístes as cidades fortificadas
e a reduzistes a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas, porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Rasdom, seu filho, reinou em seu lugar. É um texto grande, irmãos, mas se faz necessário ler todo, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, mais uma vez agradeço por esta noite. Abençoa cada um que está aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Todos eles, Senhor, vieram aqui para Te louvar, engrandecer, ouvir uma palavra de Ti, Jesus. Fala com eles, Senhor. Senhor, consola cada coração, dê uma resposta para aquilo que eles pedem, Senhor. Acalma, Senhor, a cada coração, Jesus. Dê paz, Senhor, que eles possam confiar em Ti, no nome de Jesus. Amém? Hoje, um adendo aqui, hoje os irmãos está faltando aqui, principalmente aqui do louvor, todos eles foram viajar, passear, aproveitaram o final de semana de sol aí, né? Depois de muito tempo, aproveitaram o final de semana de sol, foram passear, tiveram uma oportunidade. A Cátia falou que alguém cedeu para ela um apartamento lá na praia, e ela foi aproveitar essa oportunidade, que alguém doou, sei lá, emprestou, alugou mais barato, sei lá, né? Mas é isso daí. Irmãos, essa leitura, a Síria está invadindo, nessa parte, a Síria é o grande império da época, antes ainda da Babilônia, ainda não tinha saído a Babilônia aqui, mas a Síria é o grande império, está invadindo todos os países, fazendo aquele arrastão, invadindo. O que ela quer? Que os países paguem impostos para ela. Todos os impérios, todas as nações pagam impostos para aquele império, e ele aumenta impostos para muitos países. E para Israel, ele já tomou conta de Israel.
A Bíblia fala que ele já tinha tomado conta de todas as cidades em volta de Judá. Estava toda tomada a Síria. Só que Judá ainda estava se fortalecendo. O rei Ezequias, ele vai buscar ajuda no Egito. E Deus vai condenar isso, que ele foi buscar ajuda no Egito e não foi buscar ajuda em Deus. E ele vai buscar ajuda no Egito. E o Egito agora não consegue mais se proteger e nem proteger aqueles aliados. O Egito está enfraquecido. E a Síria agora toma força e começa a blasfemar. E a blasfêmia deles fala assim: olha, todas as nações pediram a seus deuses, e nós entramos facinho, nós arrebentamos todas, estão pagando imposto para nós, estão submissas a nós, mas você não quer se submeter à Síria. E a Síria cerca Judá, a cidade de Judá, bem pequena a cidade, e ela fica cercada, e ela toma conta das águas que vai entrar para a cidade, do abastecimento de águas. Então, praticamente Judá está cercado, não tem para onde correr. A alimentação vai acabar, a água vai acabar, é só questão de tempo para a destruição total. E Ezequias, aqui a Bíblia fala que ele ouve tudo que o rei vai falar para ele, tudo que o exército vai dizer para ele, e ele vai acontecer agora, que ele vai fazer, ele vai entrar na casa de Deus. A Bíblia fala que ele entra na casa de Deus, ele rasga as roupas dele e se veste com roupa de saco. Isso era um sinal de arrependimento, de frustração, de fracasso que a pessoa tem, e ela se veste com todas essas roupas, expressa que ele está inquieto, que ele não tem saída, que está envergonhado. Então ele coloca essa roupa de saco, e ele percebe que Deus é o único recurso dele, não tem mais recurso. O que ele pôde fazer, ele fez, recorrer a países aliados para buscar ajuda, e nisso a ajuda já não consegue, a Síria está vencendo tudo, e ele vai agora entrar na casa do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que ele ouviu tudo isso, tudo que o rei da Síria, o capitão da Síria vai falar para ele, ele vai ouvir, e agora ele fica super chateado, ele se veste com roupa de saco, rasga as suas vestes e entra na casa do Senhor. É interessante que a Bíblia fala que ele fez tudo isso e entrou na casa do Senhor. Somente isso, ele não orou, ele entrou na casa do Senhor. Muitas vezes tem muitas pessoas que vêm, a gente está aqui em reuniões, entra pessoas, vem desesperado, ele entra na casa do Senhor, pede ajuda, pede oração, mas ele mesmo não ora. Ele se mostra enfraquecido, ele se mostra envergonhado, se mostra angustiado, mas não buscou ao Senhor adequadamente. Ezequias vai mandar mensageiros para Isaías. Aí ele vai buscar, fala, vai lá falar com Isaías. Manda um grupo dele falar com Isaías. Até aí está certo. Ele busca conselho com o profeta do Senhor. Aí ele vai se aconselhar com o profeta do Senhor e ver que decisão ele pode tomar. Ele não tem saída, então vai pedir para o profeta: ore ao Senhor por nós. É o que ele está dizendo aqui. Ele vai pedir para Isaías orar por ele. Até aquele momento ele não orou, mas ele vai pedir para Isaías orar por ele. E Isaías
volta com uma mensagem para ele. Isaías, os homens vão lá, falam com Isaías, para Isaías orar. Isaías vai falar: olha, Deus falou que esse rei, para você não ter medo, que ele vai voltar para a sua cidade e vai morrer lá na sua cidade. Então pode ficar tranquilo. Até aí ele vai, daqui a pouco ele volta. Esse rei acontece de estar cercando, acontece um problema lá na cidade dele, lá na Síria. Ele volta para a Síria, está tendo uma outra guerra, ele volta para outra guerra, e ele vai avisar para Ezequias: ó Ezequias, eu não esqueci de você não pensa que seu Deus está livrando não, e começa a falar blasfêmias. Ele pensou que já estava livre, Ezequias, mas já acabou o problema, eles voltaram para a cidade deles, o problema acabou, agora já estou em paz, já estou mais tranquilo. Só que a mensagem volta, vai falar: não acabou não, ele falou que vai voltar aqui, quando acabar a guerra agora, lá você é o próximo, então se cuida. E Ezequias agora, no verso 15, a Bíblia vai falar, agora ele não manda mais falar com Isaías, agora ele fala, no verso 15: e orou Ezequias ao Senhor dizendo, olha só, agora ele ora ao Senhor, e agora, quando ele ora, Isaías recebe uma mensagem do Senhor, dizendo que ele está orando, e Deus ouviu a sua oração. Percebe, irmãos, que Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Deus prometeu que ouviria as nossas orações. Jesus disse que se nós entrássemos no nosso quarto, trancássemos a nossa porta, Ele ouviria a nossa oração. Deus estaria ali, e Ele deu certeza que ouviria a nossa oração. Muitas vezes sofremos, não temos saída, estamos desesperados, entramos na igreja, pedimos orações, e no último recurso, ou na hora de desespero, o que eu faço? Eu oro. Mas a oração deveria vir antes. E nessa oração, você percebe que Ezequias, ele não vai fazer o pedido para o Senhor, ele vai adorar ao Senhor, ele não vai fazer nenhum pedido em sua própria necessidade, mas apenas a possibilidade de que o Senhor permaneceria firme na sua honra. Ele vai falar: Senhor, é a sua honra que está em jogo, é a sua honra que está em jogo, é o seu nome. Ele tem blasfemado, tem falado de ti, falou que tu é igual aos outros deuses. Os outros deuses de pau, de pedra, eles fizeram aquilo com os outros países, porque eram deuses de pau, de pedra, mas o Senhor não, o Senhor é um Deus diferente. Nós cremos num Deus vivo, não cremos num Deus que não fala. Eu sei quem tenho crido, e ele apela para a honra de Deus, para que Deus tome a frente daquilo, e Deus vai tomar essa frente. A volta de Jerusalém estava toda tomada já, tinha verdadeira multidão de povo de Ezequias, já estava escravizado pela Síria, como se Ezequias mesmo tivesse vendido este povo. Este é um poder de um governante, é o resultado quando se confia em armamentos. Quando você se confia em armamentos, ou você confia em coligações, e não faz oração pedindo ao Senhor, você está fadado ao fracasso. Como Ezequias, aqui o reino estava destruindo. Ele pensou que fazendo coligações, que tendo bastante carros, cavalos, que era o material bélico dele, da época, ia livrar do rei da Síria. E ele descobre aqui que nada disso vai livrar do rei da Síria, que somente confiar no Senhor poderia livrar deste poder. Ele pede a Isaías para orar, e ele não ora, mas depois aqui ele vai orar. Situação difícil, irmãos. Quando nós encontramos uma situação difícil,
uma situação impossível, como que nós fazemos? Como que nós devemos proceder? Ele buscou o conselho, correto. O conselho que eu tenho que buscar é no homem de Deus, pessoas de Deus, pessoas que vai passar algo para você, vai orar por você. A Lúcia falou aqui, olha, quantas bênçãos nós recebemos aqui na igreja. Pessoas que estavam desempregadas, estão todas empregadas, conseguiram novos empregos, algumas coisas melhoraram, porque tem um pessoal orando por você. A oração, o conselho. Hoje a Camila falava pela manhã que buscou conselho e tem que saber onde buscar conselho. Exatamente, você tem que saber onde buscar conselho. Quem está te aconselhando? Quem são seus conselheiros? Muitas vezes tem conselhos de amigos, até na boa vontade dele em ajudar, mas não serve, vai te atrapalhar mais. E cada vez que você tenta ajudar ou fazer algo para melhorar, piora mais ainda. Como Ezequias estava tentando administrar, até na força da boa vontade dele, tentando se livrar do inimigo, fazer a cidade produzir, mas a coisa não funciona, e piora cada vez mais. Agora o rei da Síria vem para invadir tudo e destruir tudo. Se Jesus vai dizer que, Isaías mesmo vai dizer, né? Ele vai falar que Jesus será chamado de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Então, o maior conselheiro é Jesus Cristo. É claro que ele envia os seus servos, os seus filhos, e ele vai falar através dos seus filhos. Muitas vezes as pessoas estão lutando, batalhando por si próprio, já não tem mais força, já não aguentam mais, porque batalharam, fizeram de tudo, trabalharam a vida inteira, e a coisa não funcionou, não andou. Ela não entregou nas mãos do Senhor, ela não orou e não descansou no Senhor. E aqui ele encontra essa dificuldade, essa reação dele, pedir para Isaías orar, está ok, mas ele podia já ter orado, já podia ter feito isso. Ele entrou no templo, rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco. Hoje nós não fazemos isso, né? Aqui a cultura brasileira não tem essa cultura de rasgar a roupa, vestir de pano de saco. Tem um aí que veste pano de saco aí, né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Joel 2,13 vai falar: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha só como o Joel está falando. Ao invés de rasgar as vestes, vestir pano de saco, ele tinha que fazer isso com o coração dele. Deus estava permitindo que a Síria invadisse Judá, para eles ter uma dorzinha ali, para eles voltarem para Deus, para se arrependerem dos seus pecados, para adorarem ao Senhor Deus. Esqueceram de Deus, né? As pessoas se esquecem de Deus quando a situação está boa, não precisam mais de Deus, mas quando está apertado, corre igual ele aqui, corre para dentro do templo e não sabe nem o que fazer. Correu para dentro do templo e não soube o que fazer, não soube orar, ainda teve que pedir para servos ir lá falar com Isaías. O homem Ezequias, ele conhecia o caminho da fé, como buscar ao Senhor, como orar. Ele começa por entregar tudo a Deus, depois ele vai pedir.
Olha, ele sabe, a oração dele, está aí bem grande a oração dele. Ele faz uma oração boa, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, falando que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é um Deus vivo e que não há outro Deus além dele, que é um Deus honrado, que não vai permitir que sua honra seja ferida. E assim, ele conhece como adorar ao Senhor. Muitas pessoas, elas desprezam os conselhos porque parece que receber recomendações de alguém é permitir que o outro se intrometa na sua vida, né? Então, a pessoa fica introspectiva, ela não quer falar o problema dela. Muitas vezes até no curso de oração, o irmão vai saber, eu não quero, eu estou envergonhado de o irmão saber, né? Ou a pessoa tem o orgulho de achar que ele vai achar que eu sou fraco, que eu sou um fracassado, né? Que eu não consigo resolver determinadas situações. Porém, no dia a dia, quando nós conversamos aqui e ali, nossos amigos e as pessoas com quem vivemos, elas acabam influenciando nossas decisões. Talvez você não queira nem desabafar com seu amigo, mas numa conversa no trabalho ou outro, você acaba falando de um problema e aquele amigo, o que ele vai fazer? Ele vai dar um conselho, não é? Mas a Bíblia incentiva que nós procuremos conselhos, e de pessoas sábias, e com isso nós temos mais chance de acertar o caminho, mais chance de fazer a coisa certa. Mas por outro lado é perigoso, porque quando nós não sabemos filtrar os conselhos, nem escolher bem as pessoas a quem nós pedimos conselhos. Ezequias foi sábio, sabia onde recorrer ao conselho. Foi ao profeta Isaías. Ele sabia que este era um profeta do Senhor, um profeta íntegro, comprometido com Deus. O rei tinha essa esperança. E nós temos que saber quem são as pessoas que eu vou pedir conselhos. Tem que ser pessoas de Deus, pessoas que vão orar por você, pessoas que vão falar da parte de Deus, não achismo, não de psicologia, não de filosofias, mas da parte de Deus para você. Nós, quando estivermos diante desses dilemas, nós temos que deixar o orgulho de lado e não hesitar em buscar a Deus, não hesitar em buscar nossos irmãos para orar junto conosco. Provérbios vai falar: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12:15. O caminho da oração, irmãos, a melhor forma de prática do cristão lidar com as realidades do mundo. Essa é uma ferramenta que Deus nos deu, a oração. É isso que a nossa arma que nós vamos enfrentar o mundo. É com a oração, falando ao Senhor, pedindo ao Senhor, pedindo para Ele interferir. Parece que nós buscamos ao Senhor somente quando não temos mais saída, como Ezequias só buscou ao Senhor quando não teve mais saída. Ele buscou ajuda daqui, coligações ali, apoios daquelas pessoas que ele achava que eram os melhores, que poderiam apoiar ele, as pessoas que tinham recurso para ajudá-lo, pessoas que tinham condições de ajudá-lo, ou países que tinham condições de ajudá-lo. Mas no momento que ele mais precisou, essas pessoas, não que não queriam mais ajudá-lo, não podiam mais ajudá-lo. E aí nós vemos que a oração, ela vai fazer o que nem armamento podem fazer.
Nem a diplomacia pode fazer. Ah, mas tinha que conversar, tinha que sentar e conversar. Nem a diplomacia podia fazer mais. Nem tampouco o dinheiro pode fazer. Então agora a oração pode alcançar tudo isso. A cidade agora é protegida por Deus. A cidade sempre foi protegida por Deus, mas Deus estava simplesmente esperando a oração de Ezequias, que ele pedisse. O Senhor está pronto para nos abençoar. O Senhor está pronto para te abençoar. A Bíblia fala que a mão dele não está encolhida para que não te possa abençoar, mas ele está esperando que você peça, está esperando que você ore a ele. No verso 30 a 32, a fim de que ninguém ache que o recuo da Síria não foi nada além de um feliz acaso, olha Deus como que é, fala assim, olha, para você ver, a Síria vai recuar, e para vocês perceberem que isso não foi fruto do acaso, que não foi uma coincidência, eu vou colocar um sinal. E Deus acrescenta, Isaías vai acrescentar um sinal lá. Durante 2 anos a agricultura seria impossível, a terra não produziria para a agricultura, ela ia produzir sozinha. Olha só, Deus fez um milagre, falou, a terra vai produzir sozinha, vocês não vão precisar fazer nada. Esse é um sinal de que fui eu que fiz isso, foi Deus que fez isso. Aí depois de 3 anos vai voltar ao normal, vocês podem plantar e colher aí, e vai acontecer. Então Deus mostra o que acontecerá com o povo, que entrará no verso 31, que entrará no período de segurança e prosperidade. Isaías sabia que a nação estava condenada, mesmo antes do ataque assírio. No verso 31 aí, irmãos, olha só, Deus está falando que eles vão produzir agora, que eles vão ser próspero e vão ter segurança, sendo que a Síria está invadindo tudo, destruindo todos os países. Eles buscaram recursos, ajuda, Ezequias buscou ajuda, recurso, e era tudo. Isso era impossível sobreviver sem a ajuda da Síria, sem o poder da Síria. E Deus estava falando agora que a Síria ia recuar, não conseguiria invadir Judá, e a cidade ia viver prosperamente. Que maravilha, irmãos, nós dependermos do Senhor nosso Deus. A semana passada eu falei para vocês, falar um versículo, fala assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez, toda arrogância, toda prepotência. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, não adianta nós lutarmos com a nossa própria força, levantar de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, trabalhar, suar, chegar. Se Deus não tiver na causa, irmãos, será um fracasso. Nós precisamos colocar Deus, entregar tudo nas mãos do Senhor, deixar nas mãos dele, orar, pedir ao Senhor a interferência do Senhor nessas coisas, irmãos. Não é com a minha própria força que eu vou conseguir as coisas, não é com a minha própria sabedoria, mas é com a ajuda do Senhor. Ele prometeu e Ele quer te ajudar. E por que que nós hesitamos em pedir ajuda para Deus? Nós temos que buscar ao Senhor, orar ao Senhor, entregar nas mãos dEle, e Ele tem alegria em nos ajudar, e fazer muito mais do que você imagina. Olha só a bênção que Ezequias ganhou, além do livramento, o único país que conseguiu se livrar da Síria, naquele Oriente Médio, um país pequeno, uma tripinha, uma cidadezinha, menor que o estado de São Paulo, consegue se livrar e ainda
ser uma cidade próspera. Deus quer abençoar. Deus quer abençoar a nossa nação. Mas temos que entregar nas mãos dele, deixar que ele governe. E isso nós temos que fazer. Deixar que Deus governe a sua vida. Ele quer conduzir sua vida. Entrega para ele. Talvez quando você toma a frente e quer fazer, você arruma confusão, brigas com seus irmãos, com seus amigos, com seus parentes, ao invés de só orar ao Senhor e entregar para ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Jesus. Ó Senhor Deus, quantas vezes sofremos, Senhor, porque não oramos a Ti, Jesus, não entregamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos dilemas a Ti, Senhor. Senhor, socorre a cada servo seu, Senhor, que passa dificuldade, necessidade, problemas com alguém, Jesus, até pessoas, Senhor, falando mal de Deus, Senhor, acusando seus servos, Senhor. Toma essa causa, Jesus, e ajude a cada um, Senhor. Ó Senhor, a causa é tua, Senhor, a nossa vida é tua, somos teus servos, Senhor. Senhor, tu és o nosso Senhor, Deus. Senhor, defenda a nossa causa, Senhor. Causas perdidas, Senhor, que não vemos mais chances, Senhor, toma em tuas mãos, Senhor. Resolva para nós, Senhor, no nome de Jesus. Faça milagres, Senhor, na vida dos teus servos, Jesus. Ó Senhor Deus, socorre a cada um, Senhor, e dê livramento, Senhor. Tu tem visto as dificuldades, os problemas que teus filhos têm sofrido, Senhor. Ó Deus, muitas vezes injúrias, Senhor. Ó Deus, falsas injúrias, falsos, Senhor, testemunhos, ó Deus, Senhor Jesus, falsos pensamentos, Deus. Tem misericórdia do teu povo e abençoa, Senhor. Abençoa o nosso lar, o lar de cada um, Jesus. Reina no nosso lar. Toma o nosso lar nas tuas mãos, Senhor. Toma os nossos filhos nas suas mãos, ó Deus. Abençoa, Senhor. Toma, Senhor, os nossos recursos nas tuas mãos. Tudo vem de ti, Jesus. O nosso emprego, Senhor, vem de ti, Jesus. O nosso pagamento vem de ti, Jesus. O nosso sustento vem de ti, e somente de ti, Senhor. Ó Deus, abençoa os teus servos, ó Deus. Socorra eles. Esteja todos os dias com eles, Senhor, andando, Senhor, durante o dia, à noite, Senhor, eles dormindo, esteja com eles, ó Deus, colocando anjos, protegendo-os, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos cantar? Os avisos a visita, a doação está aberta, sim, isso. Ah, é? Ah, tá, legal. Então, aí vocês vão estar abertos aos homens, mas daqui a pouquinho. Vai ser a primeira. E o horário vai ser às 3 horas da tarde, nós temos que confirmar. Vamos fazer. Os homens ficaram, eu vi no grupo lá, os homens falando que iam dar, fazer um mutirão lá para doar fralda descartável, né? Amém. 8 de novembro, culto das mulheres, dia 1º, o culto do bebê da Nádia, e é sábado, dia 1º é sábado, né? Tá, e sábado que vem também é o nosso dia de jejum, que nós começamos às 19 horas? 19, vamos à entrega na escola dominical. Amém, irmãos? Você que pode ficar de pé, vamos louvar a Deus.
Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Senhor Deus, nos leva para casa, Senhor, debaixo da tua proteção e da tua graça, Jesus. Nos dê paz nesta semana, Jesus. Abençoe os nossos familiares, os nossos negócios, o nosso trabalho, Senhor. Senhor, faça prosperar o caminho de todos. Senhor, faça prosperar o trabalho de todos aqui nesta semana, Senhor. Esteja com eles, protegendo, Senhor, nesta cidade, livrando de todo o mal, Senhor, todos eles, ó Deus. Estenda, Senhor, essas bênçãos para todos e todos que são nossos familiares também, em nome de Jesus. Amém, Jesus.